e amém. Graça e paz, irmãos. Só coisa boa da parte de Deus para as nossas vidas. Estamos alegres de poder estar mais uma vez com vocês. Pela manhã tivemos participando do culto da manhã. A alegria de poder ter a condição de atender o convite do pastor da igreja, que é insistente e é grande e dá medo se não atender, né? Eu quero ele sempre como meu amigo, né? É uma bênção a nossa amizade. Conheço o pastor Silvano desde o tempo do seminário, quando visitava sempre o seminário em busca de missionários para a JMN, da IPB, e ver o progresso da igreja e ver o progresso dessa igreja no seu 24º aniversário. Então recebo o abraço da igreja de Pinheiros e todos os nossos pastores, a começar pelo pastor Arival, o pastor Hernandes, né, são os dois mais conhecidos, mas nós temos mais 4 pastores lá, tá bom? Que trabalham e atuam lá juntamente com a equipe pastoral. A minha função é dirigir a Junta Missionária de Pinheiros, que hoje conta com 111 projetos espalhados pelo Brasil, 35 projetos transculturais, com 95 missionários trabalhando em diversos países do mundo. E nós louvamos a Deus, como Deus tem usado uma igreja local comprometida com a expansão missionária na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Então, falar de missões e falar de um tema que foi proposto para o aniversário da igreja, a missão é para todos, é provocar o pregador, né? Porque falar de missões é aquilo que está no coração dos pregadores, dos pastores, deve ser assim, mas também da igreja. A missão é para todos. Você pode dizer isso comigo bem forte? A missão é para todos. Só a igreja agora. A missão é para todos. É para todos. Você veio hoje ouvir o que você já sabe. Nós vamos para a igreja para nos alimentar, mas também vamos para a igreja para revigorar a nossa fé. Quando a palavra de Deus é aberta e pregada, acontecem coisas maravilhosas. Conversão, transformação, redenção, reconciliação, restauração, separação e união. Tudo isso acontece quando a palavra de Deus é pregada. Porque ela é poderosa, ela é inerrante e ela é suficiente. Então nós vamos ler agora, para compartilhar a palavra do Senhor, um texto demasiadamente conhecido, mas ele prova que a missão é para a igreja, é para todos. Mateus 28, de 18 a 20. Tem gente que diz, eu não vou nem abrir a Bíblia, já conheço, como diz na nossa terrinha, de có e salteado, né? Maravilha, maravilha. Mas vamos ler aqui, que eu queria meditar com vocês hoje sobre o tema, a possibilidade da grande comissão. A possibilidade da grande comissão. Vamos ler juntos a uma só voz, 18 a 20 de Mateus 28. Diz assim a boa, santa e perfeita palavra de Deus. Leamos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh Deus, o Senhor sabe o que está aqui dentro. O Senhor sabe o que está aqui dentro. Mas o que nós queremos é o que está dentro da Tua vontade. Que possamos ser
boca do Senhor, e que o meditar do meu coração e o abrir a boca da palavra seja agradável à tua presença, no nome de Jesus, amém. Irmãos, teólogos, históricos, modernos, pós-modernos, missiólogos, grandes estudiosos da Bíblia, eles têm uma concordância sobre a grande comissão. Eles concordam, e entre eles eu cito aqui alguém que vive a grande comissão, que é o pastor Ronaldo Lindório. É um missionário exemplar, uma vida dedicada de amor ao trabalho missionário. Eu costumo dizer que Ronaldo, para mim, é uma das pessoas mais parecidas com Jesus que eu conheço. Um homem que ama, apaixonado, usado por Deus em diversos lugares do mundo, uma referência missionária transcultural para todas as igrejas e o movimento evangélico e missionário do mundo. Um homem de piedade, de testemunho. Mas ele afirma, como também Hernandes Dias em suas exposições, que a grande comissão é uma obra, primeiro, inacabada. Precisamos entender isso, igreja. A grande comissão é uma obra inacabada. Eles concordam também que a grande comissão é uma tarefa urgente, prioridade. Ela não pode ser postergada, ela não pode ser omitida, esquecida. Ela é uma tarefa urgente da igreja, sempre presente. É como se cada manhã, ao renovar a misericórdia do Senhor sobre a vida dos crentes, nós estivéssemos ouvindo ecoar a voz de Jesus dizendo: ide e fazei discípulos em todas as nações. É urgente. Ele disse isso, ele tratou desse assunto, quando ele, andando, registrado lá em Lucas capítulo 9, a palavra do Senhor revela, a partir do verso 57, que Jesus estava andando com um grupo de pessoas, e de repente alguém levantou a voz e disse: seguir-te-ei, Senhor, para onde quer que fores. E Jesus olha para aquela pessoa e diz: olha, meu filho, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós estamos numa caminhada, nós estamos numa marcha. A ordem do Senhor é uma igreja itinerante, nós estamos no mundo para fazer isso. Então, se você quer me seguir esperando alguma benesses materiais ou financeira, esse tipo de seguidor não interessa a Jesus. Ele foi muito claro. Mas ele olhou para outro e disse assim: segue-me. E ele respondeu: eu vou, Senhor, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Aí o Senhor Jesus insistiu com ele: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Não houve mais resposta. Mas outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro eu me despedir dos meus parentes, da minha casa. Jesus olhou e de forma insta, de forma direta, veemente, disse para ele: quem tem posto a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Nós precisamos entender a urgência da tarefa. Não dá para ficar dispersos. A obra é urgente. Os pecadores clamam, mesmo que eles não entendam, mesmo que eles não saibam, mas há uma necessidade que o Evangelho chegue a cada coração pecador.
Cada missionário que é levantado atendendo à urgência é uma resposta do clamor dos que sofrem, dos que estão cansados e sobrecarregados, como ovelhas que não têm pastor. Então concordamos, é uma obra inacabada, é uma obra urgente, mas também é uma obra intransferível, segundo eles. Nós não podemos transferir a responsabilidade. Os missionários que vieram antes fizeram o seu trabalho. Agora somos nós. É bonito contar a história. 24 anos, 165 anos de presbiterianismo. Mas, irmãos, alguém pagou um preço para o evangelho chegar até aqui a Paraíba, a bela cidade de João Pessoa. Para chegar até sua casa, um movimento da grande comissão foi feito. Começou lá na Reforma, desceu para os Países Baixos, alcançou a América. A América olhou para a América do Sul, olhou para o Brasil, enviou missionário, chegou ao Rio de Janeiro, iniciou um trabalho praticamente sem nenhuma perspectiva. 8 crianças e um senhor de idade que não era brasileiro, era um português chamado Manuel. O missionário não conhecia a língua portuguesa, começou a aprender o nosso português com um português. Crianças que eram filhos de trabalhadores do porto do Rio de Janeiro. Ali a semente da nossa igreja, da denominação. Um homem que saiu na sua juventude, ainda solteiro, com tantos convites para pastorear igrejas prontas, com uma vida totalmente planejada pela sua família, pela sua igreja local, mas aquele jovem se apaixonou pela urgência da grande comissão e ele amou o Brasil. Nós precisamos entender que quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quando vemos que não podemos transferir para eles, eles já fizeram, mas também nós não podemos transferir para os que vão vir. Eu gosto muito de ver as Olimpíadas e gosto muito dessas provas de atletismo, né? Porque aí a medalha é do grupo, é menor, não é? É o indivíduo. Como eles se esforçam. E quando você tem aqueles lá, que é mais longo, que são 4 corredores, e você tem que passar o bastão para ir para frente, você corre a sua corrida para entregar o bastão para o outro que vai também correr tantos metros, e para o outro, para que aquele chegue primeiro. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo não entender que a tarefa da grande comissão é nossa e não podemos transferir para as nossas crianças. Uma coisa também que dói no ouvido é quando alguém fala assim: ore pelas crianças, porque elas são futuros da igreja. Irmãos, isso não é de Deus, não. As crianças são presente da igreja. Elas existem desde o princípio da igreja, elas fazem parte da igreja, porque as crianças na igreja é a alegria de que a igreja tem vida, e ela vai postergar, e as gerações vão vir, e famílias vão se formar, porque uma igreja que não cresce, ela fosilifa e ela morre. Ela morre. Nós não podemos transferir, não. É nós. Você está entendendo, meu irmão? É nós. A grande comissão é uma tarefa nossa, não podemos transferir. Mas apesar de ser uma obra inacabada, urgente, intransferível, ela é possível. Diga comigo, ela é possível. Diga, igreja, que é possível. Ela é possível. Nós somos chamados para conquistar, nós somos chamados para avançar, nós somos chamados para multiplicar.
Se você termina de ler o capítulo 28 de Mateus e você vai para o livro de Atos, capítulo 1, capítulo 2, você vê os discípulos e a igreja cumprindo a grande comissão. Você começa a ver gente se convertendo, gente testemunhando, gente se disponibilizando, recursos sendo levantados. Começa dizendo que converteu-se quase 3.000 almas, depois mais 5.000 almas, depois multidão creram, a igreja vai crescendo. No capítulo 9 de Atos, versículo 31, diz exatamente: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia. Diz que a igreja andava no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja se multiplicava, a necessidade de comunicar o Evangelho faz parte da vida da igreja. Não podemos terceirizar. Você é um saleiro, meu irmão. Já viu o saleirozinho, né? Fica nas mesas, porque cada uma às vezes quer de um jeito, né? Aí bota o saleiro lá. Onde você está, meu irmão, tem alguém lá meio insosso, não tem vida, você faz assim, ó, feito saleiro. Está entendendo, meu irmão? Você é um saleiro. Ai, se tivesse uma igreja aqui na minha rua, você está lá, ô. A igreja está na sua rua, a igreja está no seu prédio, a igreja está na sua faculdade, a igreja está no seu colégio, a igreja está na repartição que você trabalha. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Inacabada, urgente, intransferível, mas possível. E por que é possível? Em primeiro lugar, por causa da autoridade de Cristo. A grande comissão, ela não é possível por causa da nossa capacidade. A grande comissão não é possível por causa dos nossos dons e talentos. A grande comissão não é possível por causa da nossa confessionalidade, a nossa teologia reformada. A grande comissão, ela só é possível porque ela está debaixo da autoridade de Cristo. Ele deixou bem claro. Ele chamou os seus discípulos, aproximou-se deles, diz o texto, verso 18, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações. O evangelista Marcos, no capítulo 16, no verso 15 e 16, ele tem uma visão de criatura. Mateus tem uma visão de nação. Nação existente, língua existente, governo estabelecido, algum tipo de reinado ou de monarquia, de língua. Marcos tem a visão de mundo, tem a visão de toda criatura. Pregai o evangelho, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Autoridade do Senhor. Autoridade do Senhor que nós precisamos. O poder do Espírito Santo é o que precisamos, como falei hoje pela manhã, dos 3 recursos que Deus dá à igreja local para cumprir a sua missão. Recursos espirituais é o poder de Deus. Recursos humanos somos nós. Deus usa a sua igreja para a expansão do evangelho. E recurso financeiro, que é do nosso sustento que Ele dá, a nossa contribuição no financiamento da obra missionária. Nós precisamos entender isso. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade. Testemunhe, ore por quem está com você. Seja uma ponte para alguém. Ou seja, se não der para fazer nada, seja uma placa de advertência. Aponte o caminho, porque a palavra do Senhor diz que Deus é bom. Ele aponta o caminho aos pecadores. Seja uma placa. A plaquinha de advertência, você está andando errado, perigoso, curva perigosa. Você precisa conhecer Jesus. Eu me lembro quando criança, na cidade de Caruaru, nós tínhamos um pastor, e era um pastor para 3 igrejas naquela época. Hoje a gente tem pastor aí, sobrando, se balançar, sai caindo pastor para tudo que é lugar. Mas antigamente era difícil. Era um pastor para 3, 4 igrejas. Nós tínhamos um pastor que quando ele vinha, pastor Magdiel Lopes, quando ele vinha,
ele perguntava às crianças da igreja as perguntas do catecismo. Era culto dele, tinha que estar todo mundo afiado. Muita verdade. Da nossa igreja em Caruaru saíram diversos pastores, diversos presbíteros. Chegamos a ter uma UPA com 50 adolescentes. Muitos deles seguiram para o ministério, porque nós tínhamos que incutir nas nossas crianças o testemunho que elas conhecem que é Deus, para poder falar. Eu lembro que uma situação que passei na escola, por questões de ética, não vou falar o nome da escola, mas a escola que eu estudava, e a professora estava entusiasmada. Era a 4ª série primária, se eu não me engano, ou 4ª série primária, e ela veio com a teoria de Darwin. E começou a falar da evolução. E começou a dizer, nós. E aí quando ela falou assim, nós, aí eu falei, eu não. Eu não. Foi a primeira vez que eu fui para uma diretoria. Eu não. E ela achou que eu estava desrespeitando. Ela insistiu, eu falei, eu não. Eu creio conforme está na Bíblia. Gênesis, o Senhor criou o homem, criou a mulher. Eu fui retirado da sala de aula e fui levado para a diretoria. Quando eu cheguei na diretoria, a vice-diretora era Carola. Aí quando chegou, já foi fazendo um bilhete para chamar minha mãe. Já fazendo um bilhete para chamar minha mãe. Ela não perguntou nem por que eu estava na diretoria. A professora mandar chamar sua mãe aqui, menino. Você vai ver, menino. Aí vem minha mãe. E a minha mãe criou 5 filhos sozinha, a viúva. E ela não tinha muito diálogo de pedagogia não, meu irmão. Alguns aqui sabem o que eu estou falando. Essa geração Nutella não tem ideia do que é ser menino na nossa época. A minha mãe já veio com a correiazinha para a diretoria. Já chegou com a correiazinha na mão. Ela já vinha pronta para me dar uma surra no meio do caminho. Você já viu esse negócio da mãe vai batendo, vai para cá, você vai ver, menino, vou te pegar e tome na perninha, e você sai e chega riscando assim. Era Dona Ivonete, maravilha, minha mãe. Mas quando ela chegou, que aí ela perguntou. Aí eu digo, não, porque eu disse que, menino, né? Eu disse que eu não vim do macaco. Aí a vice-diretora, que era católica, falou assim, mas eu também não. Eu vou falar com a professora, desculpa, falou com minha mãe. Irmãos, eu não sei se eu mais fiquei feliz porque eu reafirmei a fé ou porque eu não caí no coro da Dona Ivonete. Por quê? Mas nós precisamos entender que ela é possível. A grande comissão é possível. Nós podemos testemunhar de Jesus em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida. Nós podemos falar de Deus, falar do Evangelho do Senhor. É isso que nós precisamos. A autoridade que nos encoraja. Quando Josué recebeu a responsabilidade de conduzir o povo de Deus, ele se sentiu inapto, fraco, para substituir alguém que ele admirava e servia, que era Josué. O Senhor disse para ele, não temas, seja forte e muito corajoso, porque eu serei contigo por onde quer que andares. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ceder
ao sentimento de covardia. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não nos deu sentimento e espírito de covardia, e sim de poder. Autoridade. Autoridade. Segundo, a grande comissão é possível, a possibilidade da grande comissão, por causa do propósito. O propósito da grande comissão não é aumentar o número de presbiteriano, de batista, congregacional, assembleano, ou qualquer outra denominação. O propósito da grande comissão é multiplicar o número dos discípulos. E discípulos de Cristo, não é de Hernandes, não é de Augusto, não é de Mariano, não é de Arival, não é de Silvano, são discípulos de Cristo. Esta é a ordem que Ele deu. Não é que tem que desmotivar, aumentar o número de presbiterianos. Isso há de acontecer quando a igreja passa a cumprir a grande comissão, mas não é o propósito. Não é o propósito aumentar o número dos calvinistas, diminuir o número dos arminianos. O propósito da grande comissão é fazer discípulos, e discípulos de Cristo. Precisamos mandar o povo de Deus voltar a ler a Bíblia. Uma vez, duas vezes, três vezes. Ler a Bíblia, citar a Bíblia, argumentar na Bíblia. A Escritura é inerrante, é suficiente, é transformadora. Precisamos conhecer mais a Bíblia, ter intimidade com a Bíblia, riscar a Bíblia. Tem gente que tem tanto cuidado com a Bíblia que não tem um risquinho na Bíblia dele. Depois quer convencer que ele lê a Bíblia. Lê nada. Quem lê a Bíblia machuca as folhas, risca. Escuta um sermão, uma palavra, já vai lá e quer anotar e pega aqui para não lembrar e dobra a folhinha aqui porque eu quero ler isso aqui em casa. Movimenta. Como nós precisamos entender qual o propósito. Jesus deixou bem claro, olha o que Ele diz: fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu não tenho liberdade para acrescentar na grande comissão. Eu não tenho autoridade para diminuir o discipulado de Cristo. Nós precisamos apresentar a palavra. Um dos versículos mais citados dos Salmos é o Salmo 119, 105. Vamos dizer? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, são duas coisas extraordinárias aqui. Lâmpada se trata de algo que é aceso para dissipar as trevas. Eu andar com segurança aqui, eu ver claramente. Luz para o caminho se trata de um estilo de vida, um modo de vida. É o meu farol, é onde eu tenho que andar. Salmo 1, que é o prefácio de todos os 5 livros dos Salmos, ele faz uma diferença tremenda entre justos e ímpios. E ele retrata de forma muito clara essa diferença. Quando ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda. Antes, porém, ou pelo contrário disso, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. E qual é o resultado disso? É uma estabilidade. O texto diz: ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer, prosperará. A palavra de Deus é a promessa. É nela, é ela que produz crentes maduros e verdadeiros.
Podemos fazer discipulados, podemos usar estratégias de crescimento, podemos usar a nossa confissão de fé, podemos usar instrumentos para trazer crescimento à liderança da igreja, tudo, mas tudo isso só é eficaz se for na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Por isso que a gente corre atrás de gente que fala assim: eu tive uma revelação. Eu pergunto, dá o nome do filme. Dá a marca aí para eu ver essa revelação aí, porque revelação é as Escrituras. É as Escrituras. Ler as Escrituras. Esse é o propósito da grande comissão, é multiplicar o número de discípulos. Que coisa maravilhosa. Eu falei hoje pela manhã, lá da igreja de Antioquia, no capítulo 11, que um grupo de irmãos que foram dispersos, chegaram lá, começaram a pregar os gregos, mas eles pregavam o quê? O evangelho de Jesus Cristo. E quando Barnabé chegou lá, viu que eles estavam convertidos de verdade e exortava para que eles continuassem firmados no Senhor. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A igreja é um grupo de discípulos que discipulam. Um grupo de discípulos que multiplica. É isso que nós precisamos entender. Você, paizão, está multiplicando, discipulando na sua casa? Mãe, tio, avô, você está discipulando? Não, isso é com a igreja. Irmão, só se a gente cumprir cabalmente Atos 5. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de pregar e de anunciar Cristo. A casa é o complemento da igreja. Às vezes a gente faz tudo para os nossos filhos aprenderem tudo que nós achamos que é essencial para eles sobreviver. Tem crianças que a gente fica assim com dó. Ele tem que estudar numa escola boa, tem que fazer inglês, ele tem que fazer algum tipo de arte, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, ele tem que fazer aquilo outro, porque nós não estamos criando filhos, nós estamos criando puro sangue para chegar primeiro na batalha da sobrevivência. E a igreja tem ficado de fora da prioridade para as nossas crianças. Chega no domingo, a mamãe e o papai falam assim: oh, está dormindo tão bonitinho, está cansadinho. Começa assim: não, nós vamos, mas eles ficam. Ô irmão, se a igreja não serve para seu filho, não serve para você também não. Ele tem que entender que o domingo é dia a casa do Senhor deve ser prazerosa. Mas de repente o menino chega na escola dominical assim, ó, já atrasado, a classe já foi, não participou de nada. Aí chega lá, já cai dentro da sala, a mãe já vai para não sei para onde, o pai vai não sei para onde. A classe da escola dominical tem que ser a melhor que nós podemos oferecer. Tem que ser o lugar que eles almejam estar. É lá que eles vão criar amizades. E vai passando a idade. Amizades boas e sadias. Isso é multiplicar. Isso é cumprir a grande comissão. Isso é transferir a fé para os nossos filhos. Protegê-los porque eles estão cansados. Diminui a carga dele. Para que ele tenha prazer de ir à igreja. Prazer de ser bem recebido na igreja. Ser amado na igreja. No dia de batismo a gente apresenta as crianças assim: promete isso, prometo, promete isso, prometo, promete ensinar e vir para a igreja, prometo. Depois desaparece. Devia ser disciplinado, porque mentiu. Mas a gente é bonzinho, o presbiteriano é muito bonzinho. O presbiteriano é muito bonzinho.
Irmãos, o dia que nós apresentamos nossos filhos ao batismo, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que está apresentando seu filho pela sua fé. E que você acredita que a bênção é para você, para o seu filho e para os filhos do seu filho. É isso que nós estamos dizendo. Não é um momento social para convidar a família, tirar uma selfie, o vizinho colocar, Arthurzinho, José batizou. Não, meu irmão. Você está anunciando para seus amigos, para sua família, que você acredita na redenção de Cristo Jesus. A grande comissão é uma tarefa possível. Primeiro, porque está debaixo da autoridade de Cristo. Segundo, porque tem o seu propósito a cumprir, a multiplicar o número de discípulos. Em terceiro e último lugar, irmãos, ela é possível por causa da cumplicidade de Jesus. Jesus não deixa a gente só, não. Se Jesus sair da igreja, meu irmão, se Jesus não tiver com o povo dele. Você lembra da história do povo de Deus peregrinando no deserto? E aí, aquela luta toda, Deus livra, Deus provê, Deus liberta, Deus destrói o exército de Faraó, Deus não deixa a sandália estragar, a roupa não estragar, Deus ali aparece com a providência, Ele está ali presente. Moisés se ausenta para, na presença de Deus, receber a orientação de Deus. O povo começa a reclamar. A gente está sem guia. Porque nós temos uma carência de guias espirituais, nós temos um vazio. E quando Jesus não preenche esse vazio, o mundo preenche, as crenças preenchem e qualquer outra coisa preenche. E eles começaram a discutir, foram lá para Arão e apertaram Arão. Resolve essa bronca aí, Moisés está há dias longe, não sabe se vem, se morreu. Faz alguma coisa para nós aí. Irmãos, um bezerro de ouro. Você acredita num negócio desse? Um bezerro de ouro. Aí faz, pronto. É uma festa. Aí o povo começou a lembrar das festas mundanas do Egito, e saudade do Egito. Lá nós apanhava, mas comia, tinha carne na panela, sem vergonha. Esquecemos rapidinho as grandezas de Deus. Moisés, quando olha aquilo, se ira, fala com Deus, aí diz para Deus: olha, o teu povo tá, olha, o teu povo. Aí o Senhor diz para Moisés: não, filho, o teu povo. Deus é misericordioso, mas não confunda a misericórdia com Deus, com indiferença. Deus, Ele é misericordioso, mas Ele é absolutamente justo. A sua justiça é a que prevalece. Quando nós olhamos aqui, Jesus deixou segurança para a sua igreja. Verso 20, no final ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que coisa maravilhosa. Eu estou com vocês, é possível cumprir a tarefa, a minha autoridade está com vocês, mas além de tudo, a minha presença está com vocês. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a pedra angular da igreja. Ele é tudo o que a igreja precisa. Nós precisamos compreender essa verdade, e num momento como esse, e um momento de refletir sobre o aniversário da igreja, o propósito da igreja, que a missão é para todos. Meu irmão, a grande comissão é minha e é sua.
nós estamos escrevendo o Atos 29. As escrituras inspiradas se encerraram, mas a obra da grande comissão não. Ela continua escrevendo a história da igreja. E que nós possamos fazer isso na nossa vida, a começar em nós, para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos possam continuar essa grande obra de evangelização até que Ele venha. Quanto mais a igreja evangelizar, mais rápido Jesus virá. Quando a igreja não evangeliza, é porque ela quer postergar a vinda de Jesus. Porque o que a palavra do Senhor diz, quando o evangelho do reino for pregado em toda parte, então virá o fim. Jesus, irmãos, está voltando. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos almejar esse grande dia. Que Deus derrame toda a graça sobre a igreja presbiteriana dos bancários. Todo o recurso necessário para implantar não só a igreja em Alagoa Nova, mas em outras cidades, em outros bairros, mas que cada crente em Cristo aqui, desta comunidade, se sinta o missionário da igreja, onde o Senhor tem lhe colocado. Amém? Vamos ficar de pé e orar.